Ok, estão vendo ou não? Oh, Sim? opening cat. Oh, Tudo bem? agora sim. Estamos vendo, estamos vendo. Então Tá vamos lá. vendo? Bom dia Agora a tá. todos. Agora oficialmente é uma honra aí ter tanta gente participando junto ao mesmo tempo num formato novo, né? Um formato de formato online. Então aqui nossos convidados, Caio Souza, Arthur Zanetti e o Wagner Zaccani, que é preparador da seleção de judô, os outros da seleção de ginástica. Deixa eu só admitir mais uns participantes aqui. Ok, vamos lá. Então, mais para a gente ter uma ideia aqui apenas uma política que a gente usa aqui durante as reuniões, o que eu vou pedir para todos, manter o som desligado, tá? Exceto o staff, quem for me ajudar aqui na apresentação, Beno, Alberto, Andreoli, Taline e os participantes, claro. Os demais, eu peço que mantenham o som, então, desligado, tá? O vídeo também. Tem uma ferramenta, se vocês forem olhar no Zoom em cima à direita, tem como você pedir para ver somente quem está com o vídeo ligado. Nós temos mais de 100 pessoas online no momento, e se todo mundo deixar a câmera online, às vezes é até difícil você focar nos palestrantes. Então, o que eu peço, staff, câmera ligada, áudio liga e desliga, todos os demais, microfone desligado e vídeo desligado. Eventualmente, se for fazer alguma pergunta, a gente pede para ligar e retornar isso, ok? Vamos lá, começar apresentando o Arthur Zanetti. O Beno é que talvez quem mais conhece ele nessa sala aqui, tirando a própria família dele. Vou pedir para o Beno fazer as honras aí de apresentar. Vamos ver esse vídeo e, na sequência, o Beno pode falar um pouquinho da participação do Arthur no set nesses últimos, talvez, 10, 15 anos. Bom, esse vídeo, para quem está conseguindo assistir aqui, esse vídeo é o vídeo que deu a medalha de prata para o Arthur na Olimpíada do Rio 2016. Muito das pessoas aqui que estão presentes nessa sala tiveram oportunidade de estar lá pessoalmente. Foi muito emocionante. O Paulinho estava cuidando da ginástica olímpica. Eu queria salientar aí que a Rosiane, que é a mãe do Arthur, está na nossa sala também aqui assistindo, que é uma pessoa que a gente sabe que a família é fundamental na ginástica olímpica. Então, esse vídeo é do Arthur. Acho que pode passar o próximo aí, Paulinho. Então, assim, esse daqui é um pouco da história do Arthur. Eu acho que, eu nem sei, talvez ele possa falar quantos títulos ele tem paulistas, quantos títulos brasileiros ele tem, mas esse daqui são os títulos internacionais que ele tem, né? Campeonatos sul-americanos, campeonatos universitários, a Universiade, Jogos Pan-Americanos, uma medalha de ouro em Londres 2012, uma medalha de prata. Quer dizer, a história dele fala mais por todos. Com certeza ele é o maior ginasta sul-americano que teve, e com certeza aí não é muito fácil de bater a história dele, vai ser muito difícil. Próximo. Muito bem, o Wagner Zaccani está aqui com a gente pela primeira vez, ele já é conhecido. A Carol, nossa médica aqui da Unifesp, trabalha na seleção de judô, teve o prazer de trabalhar com ele várias vezes, indicou como uma pessoa de referência. A gente vê que o currículo dele aqui mostra realmente alguém que tem a vida também pautada no esporte. Ele é especialista em ciências da saúde e do esporte, nutrição, fisiologia do exercício, preparador físico da seleção brasileira de judô, coordenador técnico do CT Boxer MMA, preparador físico de atletas de alto rendimento de jiu-jitsu, e seus atletas praticamente já tiveram medalhas em quase todas as categorias nacionais e internacionais de judô. Bem-vindo, Wagner. Bem, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder participar aí com vocês, poder contribuir de alguma forma nesse momento que a gente está passando, né? E como superar ele de uma melhor maneira no ponto de vista da preparação física.
E o nosso próximo participante, o Caio. Eu tenho o prazer de conhecer o Caio já há uns 5, 6 anos, desde que ele ainda era moleque até agora, campeão pan-americano individual geral, campeão pan-americano por equipe, 13º colocado geral no mundo, bicampeão brasileiro, 5 medalhas em competições, em Copas do Mundo, 5 medalhas em Sul-Americanos. Então, também alguém que, além de ser um atleta de muito sucesso, é uma pessoa fantástica. Diria que, assim, dos atletas que a gente trabalha, é um cara humano, focado, dedicado. Então, realmente um exemplo de atleta. Fico muito feliz também de estar participando com a gente aqui. Bom dia, Caio. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, doutor. Vamos tentar passar dessa pandemia juntos aí. Que eu puder contribuir, a gente está aí. Nosso quarto convidado aqui, o coronavírus. Achei até uma foto bonitinha dele, né? Essa vermelhinha combina, tem tudo a ver com o momento aqui que a gente está vivendo. Um gráfico embaixo mostrando como está essa pandemia no mundo. Então, quanto mais escuro, a gente vê que maior é a disseminação do coronavírus, né? Então, isso eu confesso que no começo eu sabia que ia chegar, mas eu fiquei um pouco surpreso, para não dizer bastante surpreso, com a força com que veio essa pandemia. O que eu queria ouvir agora dos três, começa contando para a gente, Arthur, como é que você ficou sabendo isso? Claro que todo mundo viu no jornal, mas como é que foi? Você está treinando, começou a fazer um planejamento, vai chegar, não vai chegar, muda alguma medida no treino, faz alguma coisa diferente? Como é que foi isso daí no dia a dia, nos treinamentos de ginástica, essa ideia do coronavírus chegando? Arthur, ouve a gente? Caio, começa contando para a gente. Não sei se o Arthur está com problema ali no microfone. Como é que foi? Você estava treinando e aí, Caio? Ricardinho falou alguma coisa com você? Ia chegar, não ia chegar? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, doutor. Como é que foi, Caio? Estava treinando e aí, como é que foi? Então, a gente escutou isso quando aconteceu lá na China, isso foi no final de janeiro, se eu não me engano. A gente não acreditou que ia chegar tão rápido assim pelo mundo. E a gente estava se preparando para uma competição na Alemanha e em equipe, e eu iria seguir da Alemanha para o Japão numa competição individual. A gente chegou a fazer um camp no Rio, que era o planejado para a gente poder viajar com a equipe e tudo mais. E 3 dias antes da nossa viagem, a competição foi cancelada exatamente por conta disso. Eles estavam com medo dessa pandemia e eles cancelaram a etapa de Copa do Mundo, que era classificatória para os Jogos Olímpicos. Você já tinha visto alguma vez cancelar assim uma competição em cima da hora? É muito raro isso, né? No esporte de alto rendimento a gente vê que é difícil ter alguma mudança assim, né? Já tinha passado por isso, visto isso alguma vez, Caio? Na primeira vez isso que me ocorre de ser cancelado assim tão em cima. Óbvio que já tiveram outras vezes que foram canceladas competições, mas com um tempo antecipado a gente ficou sabendo, não tão próximo assim. A gente já estava com tudo certo, a gente já estava com a preparação final para a competição e infelizmente a gente não conseguiu, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente não viajou para essa competição. E após isso foram cancelando várias outras competições. Como eu disse, eu ia para o Japão e após acho que 1,5 semana foi cancelado também a do Japão. Arthur, nos ouve também? A gente está pelo menos sem som, não estamos te ouvindo. O Arthur desconectou agora e ele está tentando entrar de novo aí, Paulo, ele já está entrando. Tá. Wagner, me conta pra gente como é que foi aí no seu box, né? Pessoal treinando, como é que foi isso daí? Bom, nós estávamos acompanhando de longe o avanço do corona. Uhum. E uma competição do judô foi cancelada e nós estávamos indo para um treinamento no Rio de Janeiro. Uhum. E o treinamento durava uma semana e a gente foi participar desse treinamento. No domingo acabava o treinamento, segunda nós viajávamos para a Rússia. E até então, domingo, até a hora da gente sair, a competição estava confirmada. No momento, a competição foi cancelada na segunda, quando todo mundo já estava embarcando, mas deu tempo de fazer só a primeira conexão aqui dentro do Brasil ainda e retornar para a residência.
Vocês chegaram a sair do Brasil e a competição foi cancelada no meio do caminho, foi isso? Teve uma que já tinha gente nossa na Turquia, e já tinha gente nossa lá, a competição foi cancelada. E aí fazer os trâmites para os atletas conseguirem voltar. Nisso a gente tinha um treinamento no Rio de Janeiro, que aconteceu. Ele finalizava no domingo, segunda nós viajávamos para a Rússia. Até então tudo certo. Fizemos a primeira conexão até o Rio de Janeiro. Ali foi recebido um aviso que a competição tinha sido cancelada. E aí então foram canceladas todas as competições do judô. O Arthur já está aí, viu, Paulo? Arthur, tá aqui com a gente? Voltei. Conta Tô pra aqui, gente o meu Arthur. desconectou. Fica tranquilo. Estamos todos aprendendo nesse online aqui. A gente estava falando, querendo saber como é que foi essa notícia aí no treino, né? A gente sabe que treinador de ginástica adora suspender o treino, até quando você está com a perna quebrada, eles querem continuar treinando, né? Como é que foi isso com o Corona? Vocês tinham dimensão do quanto seria grande isso? Não, no nosso caso a gente não sabia que ia ser essa dimensão tão grande. No nosso caso, no meu caso foi bem parecido aí com o judô. A gente estava numa Copa do Mundo em Baku e estava eu e o Francisco, que é da seleção também, e a gente começou a gente fez o primeiro dia de classificatória, né? Eu fiz o primeiro dia de classificatória, o Francisco fez o segundo dia de classificatória, que foi na quinta e na sexta. E sexta-noite, o pessoal da competição, né, da organização, falou que a competição ia ser cancelada, as finais iam ser canceladas. E aí também começou todo esse trâmite para voltar para casa, porque falaram que os aeroportos iam ficar fechados e tudo, e aí a gente tinha que voltar para casa. E está sendo difícil, né? Ficar aí, os técnicos acho que devem estar se remoendo, porque para eles um dia de falta, né, no treino já é apocalipse. Imagine agora com essa situação, mas eles estão entendendo bem, eles sabem que é um bem maior, É inevitável, né? Para a sociedade, né? É inevitável. Então, a gente está aqui em casa fazendo nossa preparação física, né? Uma preparação física um pouco mais Você vai básica, falar para a gente já. Eu tenho um videozinho. Eu tenho um videozinho seu aqui em casa treinando. A gente já vai falar disso. Legal, legal. Eu queria saber o seguinte: tem como treinar sem contato? É possível Tranquilo. isso? Na ginástica e no judô? Começa, Arthur, você que está falando para a gente. É possível a gente conseguir fazer um treino sem contato? É difícil. É difícil. Na ginástica a gente utiliza muita ajuda, né? Depende do momento que a gente está, do período de treino. A gente precisa de ajuda para fazer os movimentos, então tem que ter esse contato. Então eu posso dizer que é muito difícil. Eu acho que a gente fazer um treino, não ter contato nenhum com ninguém e principalmente com a gente vê aqui essa imagem aqui, né? Os treinadores ajudando. Então, não tem como você, pelo menos assim, eu nunca vi vocês subindo nas argolas ou mesmo na barra sem ter pelo menos um auxílio, né? Então, pelo menos o contato com o treinador você tem. E outra, cada um não tem uma argola individual para cada um. Os aparelhos, eles são aparelhos que são usados por todos os ginastas, né? Então, praticamente é impossível a gente conseguir passar álcool a cada série, cada hora que entra um atleta novo, é difícil a gente conseguir ter esses cuidados. Ô Wagner, conta pra gente em judô. Dá para ter judô sem contato? Dá para ter jiu-jitsu, luta sem contato? Faz um kata? Como é que vocês viram essa chegada do corona e adaptaram esses... No judô, nós demos prioridade ao treinamento físico, né? Se é que dá para chamar de treinamento as atividades que nós estamos fazendo. Mas o treino técnico não tem como não ter contato. No jiu-jitsu ainda é um pouco mais fácil a gente fazer algumas adaptações de movimentação no solo sem o companheiro. Mas no judô fica bem complicado, principalmente para atletas de competição, né? Atletas de alta performance. E até também, como tu falou, fica difícil de passar álcool nos aparelhos após cada uso. Imagina o contato com o kimono. Usando o kimono, que troca adversário, segura no kimono,
segura em várias partes do kimono, não é só numa, né? Respiração, Então, né? Você está respirando muito próximo. Eu peguei isso muito perto. essa Tem a imobilização questão, aqui porque você vê que você realmente está grudado ali no atleta, né? e tem essa questão ainda do pano, né? Do kimono, que acaba sendo um agente ainda transmissor, ainda fica mais complicado ainda. Agora, eu queria ouvir de vocês, né? Quando a gente fala atleta parado, não pode, tem aquele descondicionamento físico, né? Em quanto tempo que isso ocorre? Primeiro eu vou ouvir dos atletas, depois eu vou deixar você, Wagner, me dizer. Por exemplo, Arthur, você fica parado, né? Eu imagino que talvez em pós-operatório você tenha ficado um período parado grande, mas assim, sem estar machucado, sem estar lesionado, talvez tenha sido o período mais longo que vocês ficam parados. Como é que é isso? Você sente que você perde massa muscular? O que você sente de alteração? Conta pra gente como é que é esse processo aí de descondicionamento físico. Arthur? Que a gente... Alô? Tá ouvindo? Estou te ouvindo agora. Tá ouvindo? Sim, sim. Oi. Sim, a primeira vez que a gente fica parado, tanto tempo, sem ser de férias, né? Ou até mesmo volta. Pelo menos no meu caso, eu tô conseguindo manter o físico, não vou dizer 100%, mas em questão de massa muscular, com certeza perdi um pouco, mas eu tô perdendo bem pouco por olhar assim, mas o físico muda. Cada dia aí eu olho pro espelho para ver se tá tudo certo, e a barriga aqui é a primeira que vai crescendo um pouquinho, né? Eu E estou aí ela passando está por isso também, eu te entendo. eu entrei, e aí a barriga está crescendo um pouquinho, mas a gente está segurando aí, a gente preserva muito a alimentação, porque a gente sabe que se seguir uma dieta, a gente vai menos condição física, a gente está ajudando. Ótimo. Caio, e você, tá barrigudo já, Caio? Barrigudo ainda não, mas tá crescendo, cara. É complicado, né? A gente, geralmente, quando a gente tira férias, né? As férias que falam pra gente, a gente às vezes não fica parado, ou quando dá é o recesso de Natal e Ano Novo, que é final de treino, final de ano. E mesmo assim a gente continua treinando para tentar manter o máximo possível para quando retornar tá mais próximo de quando parou. E hoje faz acho que 24 dias que eu estou sem ir ao ginásio, porque a gente voltou do Rio e desde então ficou fechado o ginásio, e adaptando em casa, né? Tentar fazer as coisas que dá para fazer, do jeito que dá para fazer, para tentar manter. O pessoal da seleção montou um grupo para poder fazer um treinamento juntos, praticamente igual o que a gente está fazendo aqui, mas a gente tem os técnicos lá e eles passam alguns exercícios para a gente está fazendo. Mas mesmo assim é complicado. Hoje mesmo teve um treino e já deu para perceber a diferença. Se sente só de mais fraco, né? Dias em casa. Não entendi, desculpa. Se sente mais fraco, dá para sentir diferença? Sim. Wagner, como é que fica o pessoal do judô? Como é que você vê esse processo aí de descondicionamento físico? Em quanto tempo? Isso depende da modalidade? Perde massa, Então, perde técnica? Como é que é? que a ciência agora é a hora de a gente se embasar na ciência, né? Esse achômetro, principalmente esporte de alto rendimento, nós não podemos ter. Isso também serve para, por exemplo, os alunos meus de personal. O que nós observamos? No treinamento físico, a gente tem os princípios do treinamento, e entre eles está esse processo de destreinamento, da reversibilidade. A partir da 4ª semana, já é observado um decréscimo na força de 6 a 10% e na potência de 13 a 17%. Quando nós falamos de atleta de rendimento, no caso dos meninos aí da ginástica, o pessoal do judô, o treinamento que é feito em casa,
é muito aquém do que a gente está acostumado na realidade do nosso dia a dia. Então, manter massa muscular é praticamente impossível. Manter o treinamento de força é muito difícil, porque a maioria dos atletas não tem em casa aparelhos para fazer um treinamento de força adequado, para pelo menos manter os níveis. E isso vai interferir diretamente na potência, que é o que a maioria dos esportes buscam, né? A gente sabe que é um momento aí de dificuldade, né? Tá todo mundo aí indo para o home training. Eu acabei colocando esse vídeo aqui. Eu não sei quem teve a oportunidade de assistir nesse tempo aí de pandemia. Isso daqui é um repórter da BBC de Londres fazendo um home office sem ter, enfim, toda a estrutura para fazer aquele home office, né? E a gente vê na continuação do vídeo, ele pega os filhos, sai correndo, enfim, vira uma bagunça. Eu queria ver de vocês como é que a gente faz para adaptar o treino em casa. Então, vejo que o Arthur aqui mandou uma foto para a gente, parece ser da sala dele, né? Conseguiu um espaço amplo aí para adaptar, mas a gente vê que as famílias aí normais têm cachorro, tem filho, tem brinquedo no meio da sala. Como é que foi essa adaptação aí, Arthur? Arthur, nos ouve? Aqui, pronto. Foi uma adaptação, não adianta a gente... Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Alô, testando? Tá me Oi, ouvindo? estamos ouvindo. Então, é uma adaptação, né? É um período de adaptação. Então, a gente tem que utilizar tudo que a gente tem em casa para o nosso favor, né? Nesse caso aí, eu dei uma limpada na sala, catei os móveis para poder fazer alguns exercícios. Estou utilizando também bastante sofá, cadeiras, né? Ó, tem uma fotinha aí da esquerda. Estou usando as cadeiras, coloquei uma enfileiradinha para a outra, eu consigo fazer um gesto do movimento. Eu peguei essa foto sua tentando e mimetizar o utilizando gesto, outros é isso? materiais, né? Pode falar. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí a gente improvisa com outras coisas também. Pega, algumas vezes, uma sacola, coloca aí açúcar, sal dentro e faz uma musculação leve, mas pelo menos para dar uma ativada, né? Então a gente vai improvisando. O meu técnico, Marcos, ele também trouxe os materiais para mim, né, um pouco mais básicos, mas eu estou utilizando também. Eu coloco na cadeira, faço os exercícios, né, da ginástica para tentar aí reduzir o máximo possível. Esses exercícios, por exemplo, você consegue fazer coisa específica para argola ou para barra, ou são exercícios gerais de condicionamento? Por exemplo, esses que você está falando, é para solo ou não? Isso é um condicionamento mais geral? Então, esse é um condicionamento mais geral, mas aí eu consigo também adaptar alguns movimentos, né, para argolas. O que eu consegui adaptar é a prancha, que é aí a fotinho do lado direito, e a maltesa, que é a última foto do lado esquerdo, e o Cristo, né? Eu consigo apoiar as mãos na cadeira e fazer uma força e consigo elevar o quadril do chão, e aí eu consigo reproduzir o movimento. Lógico, não é a mesma coisa, mas é uma preparação física, tanto geral, como alguns movimentos específicos. Caio, e você? Conta pra gente. Estou vendo que você está na chácara aí, está um pouco melhor que a gente, que está fechado no apartamento. O que é de condicionamento geral? O que você notou que você realmente perdeu de força? O quanto que isso, às vezes, mantém a musculatura, mas não corresponde exatamente aos movimentos da ginástica? Explica um pouquinho para a gente o que você está fazendo aqui de exercício. Eu estou tentando adaptar exatamente a preparação física geral que a gente faz lá no ginásio. Isso é um pouco mais fácil de ser adaptado, porque acaba sendo a gente acaba usando o grupo muscular mais, digamos assim, simples. As partes de adaptação para preparação física específica é um pouco mais complicado,
Nessa última ali da direita, a gente vê que eu tô apoiado num taquinho. Esse taquinho eu fiz em casa, exatamente para poder adaptar alguma parte do ginásio. Eu tô criando ainda um aparelho de ginástica aqui em casa para tentar ajudar nessa parte, mas é complicado, né? A gente se adaptar às coisas. Tá, e como é que você está fazendo? Você está treinando todo dia, de manhã, de tarde, 2 períodos por dia, uma vez? Como é que um atleta de alto rendimento consegue estar acostumado a fazer 2 períodos de treino? Como é que você faz isso agora em casa? Então, a gente está acostumado a treinar 2 períodos realmente, por volta de 6 horas de treino divididos, óbvio. Porém, a maior parte desse treino é de aparelho de ginástica, solo, cavalo, argola, salto, paralelo e barra. A parte de contato físico, ela dura um pouco menos. Então, menos. E por volta de 1h30 de preparação física, 2 horas, dependendo de como eu vou fazer os exercícios, quais exercícios eu vou fazer, e é mais ou menos esse tempo que eu demoro. Tá bom. Wagner, conta pra gente como prescrever esses exercícios. O que dá para fazer de condicionamento aeróbio? O que dá para fazer de fortalecimento com o peso do corpo, usar aparelho? Como é que você tem lidado com seus atletas aí do judô e das demais lutas? Bom, o principal objetivo nesse momento era se manter eles ativos, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, para ajudar nessa questão psicológica, a gente optou de manter uma rotina para eles. Eles treinam 2 vezes por dia, todos os dias, de segunda a sexta, e sábado eles fazem um treino, como estivesse no clube. Os treinos, eu optei por treinos metabólicos, com exercícios com peso do corpo, mas sempre incluindo exercícios com um gesto motor específico da modalidade. Então, com judô, eu consigo, com elástico, fazer movimentos de Uchikomi, que a gente fala de movimentação específica, utilizando o elástico. E aí, então, em cima do tempo de luta deles, o tempo de recuperação, eu montei circuitos, incluindo esses gestos motores. E tem outros treinos que eles fazem de treinamento de resistência muscular localizado. Aí, quem tem barra, flexão, agachamento com o peso do corpo, ou segurando algum utensílio de casa, saco de arroz, halteres quem tem. Então, o objetivo então foi se manter eles ativos, sabendo do problema que nós ia ter, passando de provavelmente 4 semanas. Então, foi manter uma rotina, já para ajudar o lado psicológico. 2 turnos para se manter ativo fisicamente, sempre optando por treinos mais metabólicos e de resistência muscular localizada. E eu estou incluindo o gesto específico da modalidade com auxílio de elástico. Quem é casado está pegando a esposa, o marido, e fazendo esses gestos motor específico no cônjuge. Uma das únicas coisas aqui, no final eu ia até terminar com uma foto de família, mas achei, enfim, que não era talvez o foco da aula, mas acho que uma das únicas coisas boas com relação ao corona está sendo a interação com a família, né? Eu acho que eu nunca imaginei que fosse ficar tanto tempo com meus filhos, fazendo lição de casa, vivendo, então isso, pelo menos para a família, está sendo bom, fazendo musculação com a esposa ou não, enfim, carregando ela ou não, mas essa interação está sendo realmente uma das poucas coisas que o corona proporcionou para a gente de bom. Caio e Zanetti, digam aqui para a gente já falou um pouquinho, mas com relação ao movimento específico, né? Tem como, por exemplo, fazer alguma coisa de barra, não só de fortalecimento, algum tipo de exercício que você simule o gesto de vocês? Eu acho muito difícil. Eu fiquei tentando pensar alguma coisa que pudesse mimetizar algum aparelho, alguma coisa, talvez um cavalo. Não sei se fazer um cavalo numa mesa, acho que não dá. Enfim, tem algum movimento específico que é possível treinar em domicílio? Vou começar, Arthur. Fala, Caio. Então, como eu reproduzi o... Eu acho muito difícil. Começa aí, Caio. Bom, reproduzir os aparelhos é muito complicado. Os aparelhos foram projetados para a gente poder, além de fazer aqueles exercícios, ter uma segurança neles.
O solo tem mola embaixo, eu não sei nem como é que posso explicar para vocês, mas é um foam em cima tem madeira e foam. O cavalo é revestido com, sei lá, com uma espuma, um couro, argolas, ela tem um amortecedor para a gente poder não só sobrecarregar muito os ombros e assim vai. Como eu disse para vocês, eu estou tentando adaptar, eu tô tentando criar um aparelho que na verdade não é um aparelho oficial, mas alguma coisa que possa ajudar. Eu estou tentando fazer um cogumelo, que é para ficar fazendo giro em cima, que simule o cavalo. Mas é complicado. Como o Dr. Paulo falou, eu estou na casa dos meus pais, na chácara. Então aqui é um pouco mais fácil, eu tenho mais espaço para isso. Para o Arthur, eu acredito que seja mais difícil fazer isso, exatamente pelo espaço físico. Dá um parecer aí, Arthur. Bom, é difícil mesmo, como o Caio falou. Acho que, primeiro, um aparelho, mesmo um aparelho adaptado, ele é muito grande, ele ocupa muito espaço, então ele não caberia mesmo, pelo menos dentro da minha casa. E eu até tentei, estava começando aqui a pesquisar, ver, de pendurar pelo menos uma argola, só os cabos mesmo. Mas tá bom, onde que eu vou pendurar esses cabos? Eu estava vendo aqui a minha casa inteira, eu acho que eu nunca andei tanto pela minha casa como eu estou andando agora. E eu estou tentando ver algum lugar se consigo pendurar alguma argola, fazer uma amarração simples para pelo menos ter uma argola, né? Ter argolas em si, um objeto. Só que não dá. Eu estou tentando ver, mas não tem lugar. É muito difícil mesmo de trazer os aparelhos da ginástica para dentro de casa. Eu acho que vale a pena a gente citar aqui, né? Tem aqueles princípios do treinamento suspensório, que a gente acaba falando muito do TRX. O TRX você consegue até prender na porta de casa, mas isso eu acho que seria uma coisa mais para a população em geral, né? O que eu vejo, igual o Caio falou do solo, a gente vê que quando vocês treinam num solo que é ruim, ou a mesma coisa numa argola, você passa a ter uma série de lesões. Então, eu não sei o quanto improvisações assim no alto rendimento, no nível que vocês estão, não seriam muito mais perigosas do que realmente úteis, né? Então, acho que não vai pendurar nada aí, daqui a pouco você vai começar a fazer seus movimentos em casa, vai cair o vizinho de cima aí, então acho que toda prudência nesse momento aí para treinar em casa tem que ser levada em consideração. Arthur, eu vi aqui você levantou a mão. Você quer falar alguma coisa ou foi mexendo aí sem querer? Então, não, o senhor até citou aí no momento do TRX, e eu até pensei mesmo, eu falei, vou pendurar aqui na porta, mas como que ela vai ficar presa? Será que vai me sustentar mesmo? Porque o TRX a gente utiliza os pés no chão, né? Algumas vezes dá algum movimento um pouco mais forte, mas no meu caso eu ficaria tudo na suspensão. E além disso, a porta, bater na porta, eu acho que não seria viável. Então, acho que eu nunca tive tantas ideias na minha vida aí para conseguir adaptar os treinos dentro de casa. Qualquer coisa fala com o Caio, o técnico dele se mete a marceneiro e ele está também inventando aparelho já, ele está querendo fazer marcenaria em casa para ele treinar. Você pede umas dicas para ele aí. O pai do Arthur, cara, fez uma argolas para ele quando ele era mais novo. Oi, então, e olha onde foi parar, tá ótimo. Gente, mudando um pouquinho de assunto aqui, como é que fica a alimentação? A gente sabe que assim, vocês gastam, enfim, não sei quantas mil calorias por dia quando estão treinando. 2 períodos por dia é um treino bem intenso. Como é que fica agora? Primeiro, vocês estão gastando menos. Quando a gente gasta menos, porque está parado em casa ansioso, a gente quer comer mais e aí tem aquele desânimo próprio aí da quarentena. Você quer coisas boas, né? Você vai tomar um cafezinho desse aqui na foto da esquerda só para comer o bolo. Como é que vocês estão fazendo a alimentação na casa de vocês? Caio, vamos lá. Então, a minha alimentação, quando eu estou treinando, ela é bem regrada. Eu praticamente como de 3 em 3 horas.
E aqui praticamente não está sendo diferente, porque meu corpo já está acostumado com isso. Óbvio que o tamanho as porções são menores por conta de não estar tendo todo esse gasto calórico, mas o que não acontecia quando estava treinando o tempo livre, eu pelo menos, quando eu tenho algum tempo livre, eu vou lá na cozinha e pego um biscoito, pego sei lá, como alguma coisinha, vou lá e Pode comer belisco. uma torta de frango aqui da foto, ó. Pode comer uma torta de frango, olha o seu pedaço aí. Então, isso que está sendo o problema. Assim, a gente tenta manter a alimentação, é óbvio, mas a gente está muito suscetível a tudo que está dentro da geladeira. O Arthur, tá dando para fugir da bolacha, do doce? Eu não sei. Imagina que você, como atleta, tem uma disciplina muito boa com relação a isso, mas tem o resto da casa, né? O pessoal comendo pipoca, enfim, doce. Como é que tá isso aí? A tentação até que está tranquila, porque acho que a tentação é quando você não pode. Né? Quando você não pode, aí que vem aquela vontade. Então, agora, vamos dizer assim, como a gente vai estar de férias forçada, a gente poderia, vamos dizer assim. Então, a vontade, adoro essa comida, pelo menos até que eu não tô me afastando bem dela. Só que assim, eu tô mantendo a minha dieta, só que o nível de treino, né, não é o mesmo quando eu tô no ginásio. Então, quer não, a alimentação, ela está sendo essencial, mas mesmo assim a gente vê que a gente vai mudando, né, nosso corpo, vai perdendo um pouquinho de massa, vai ganhando um pouquinho mais de gordura. É difícil, mas a gente está segurando ao máximo. Espero que essa pandemia aí acabe logo. Muito bem. Voltar porque não dá para ficar parado em casa, não. Ô Wagner, o que se orienta aí seus judocas, seus lutadores? Como é que faz? Reduzir pela metade o que eles comem de caloria no dia? São a ervilha e o milho só da torta de frango? É mais salada? Como é que você consegue? O que você faz de cálculo aí? Tem alguma... Eu sei que você é especialista em nutrição também. Tem alguma coisa que a gente consegue fazer de modelo para reduzir de alimentação deles, Wagner? Nesse primeiro momento, a nossa maior preocupação com eles em relação à nutrição é o sistema imunológico. Então, fazer um corte na alimentação ou diminuir drasticamente a alimentação não seria tão adequado nesse momento. Então, o que a gente adequou? A partir da intensidade de treinamento, que isso é bacana dizer, que a gente optou por uma intensidade moderada, porque ela não vai sofrer, o atleta vai fazer uma intensidade muito alta, pode ter uma baixa no sistema imunológico dele. Então, nós optamos por intensidades moderadas de treino e a alimentação foi toda orientada para também em função do sistema imunológico. Claro que a gente vai ter que cortar um pouco das calorias, porque nós trabalhamos com categorias de peso, o atleta tem que se apresentar dentro de uma porcentagem estipulada pela gente, para não ter os malefícios de uma perda de peso abrupta, mas o nosso primeiro momento foi todo em função do sistema imunológico. Então, tanto a intensidade de treino, quanto as dicas de alimentação, foi todas em função do sistema imunológico deles. Ok. E agora, como é que fica aí? Desafio para frente, Caio. Eu sei que o sonho de todo atleta é ir para a Olimpíada, né? O Arthur conseguiu medalha em 2, tem em Tóquio uma chance real aí de conseguir um novo bom resultado. Como é que fica isso? Atrasou 1 ano, 6 meses? Como é que fica essa indefinição aí do que vai ser? E como é que é o planejamento para isso? Começa com você, Arthur. É difícil, né? Pelo menos no meu caso, eu estava com a cabeça 100% focada para competir em julho. O planejamento estava sendo preparado para que em julho a gente auge, e agora mudou.
para o ano que vem. É bom que a data é a mesma, julho. Então, a gente tem um tempo aí, tem praticamente, vamos dizer, agora aí 1 ano e alguns meses. Mas acho que foi a melhor opção de ter adiado, Acho que era inevitável, né? Mesmo porque nenhum atleta... com certeza. Acho que ninguém, a gente vê as redes sociais de outros atletas de outros países, a situação deles é a mesma. Eles estão em casa, não estão saindo de casa, eles estão fazendo os treinamentos deles em casa. Então, não teria como fazer as Olimpíadas agora em julho e também em questão dos atletas que ainda não classificaram. Então, foi a melhor opção. É ruim, né, por não ter, para não competir esse ano, né, aquela expectativa de 2020, porque aí todo mundo consegue se preparar, todo mundo consegue se classificar e que pelo menos a equipe do Brasil aí consiga chegar no seu auge o ano que vem, em julho. Certamente, eu acho que a prioridade que a gente tem que ter é com a saúde de todo mundo, né? Não é porque é atleta, você não pode pensar numa medalha em detrimento da saúde das pessoas, e também tem a questão de ser igual para todo mundo, né? A gente não pode, às vezes, os países que são mais afetados, os atletas não teriam essa condição de treinar em relação a países que foram menos afetados, né? Caio, como é que você vê essa mudança da Olimpíada? Foi um grande choque, digamos assim, né? Óbvio. O maior evento esportivo sendo alterado a data, isso mostra como o coronavírus está sendo forte, né, nessa questão. Como o Arthur disse, a gente já estava preparado com a cabeça para poder ir para Tóquio competir em 2020, em julho. Agora a gente tem que mudar de novo a nossa cabeça, começar a pensar em Tóquio 2021, começar a pensar que agora a gente, teoricamente, vai ter mais um tempo para poder se preparar, para tentar melhorar algumas coisas que precisavam ser melhoradas. No caso do Arthur, os aparelhos que ele faz já estão praticamente lapidados para fazer. No meu caso, como eu sou um atleta geral, procurar melhorar os outros aparelhos, isso a gente vai ter um tempo para poder fazer isso. Também estudar se é melhor buscar um aparelho, 2, buscar os 6 aparelhos. Óbvio que isso já estava definido para 2020, agora que vai ter mais um tempo, vai ser mais uma oportunidade de poder ir para tentar pegar final em mais aparelhos e tudo mais. A parte psicológica, nossa, óbvio que é afetada, a gente estava preparado para uma coisa e agora a gente vai ter que se adaptar a isso, mas no meu caso eu passo com um psicólogo para poder estudar as estratégias que vão ser feitas agora para o ano que vem. Wagner, o que você também acrescentaria aí com relação a essa mudança aí para Tóquio? Foi um mal necessário, que é inevitável ter essa mudança no calendário, e acredito que o principal desafio nosso agora é essa desinformação de calendário. Nós já temos uma data de Olimpíadas definida, só que tem atletas que não estavam classificados e precisariam passar por algumas etapas de competições para poder buscar a classificação. Então, nós temos atletas classificados e atletas que buscam a classificação ainda. Temos uma data de Olimpíadas planejada e o restante do calendário não. Isso é uma dificuldade nossa que vamos enfrentar. Fazer a periodização em cima de supostas datas. No judô, por exemplo, tem uma forte tendência que o Mundial, que seria o ano que vem, passe a ser o final desse ano, em novembro. Mas são tudo especulações de datas, e isso vai dificultar o planejamento do atleta, né? Sem contar a parte social do atleta, a parte pessoal. Tem atletas que seriam úteis, já estavam se preparando para o último Olimpíadas da carreira, que ali iam encerrar, iam se aposentar. Tem atletas que já estavam planejando engravidar pós-Olimpíadas. Então, isso muda não só o foco
de performance do atleta, mas também o foco pessoal do atleta, né? De objetivos e pessoais de cada atleta. Eu acho que isso E era agora... Desculpe, pode falar. Não, pode. Eu acho que era inevitável, né? Ninguém queria mudar, isso envolve bilhões, mas é aquilo que a gente falou no começo, envolve primordialmente a saúde. O esporte visa, claro, a competição, mas focando na saúde. Então, não teria cabimento a gente ter atletas que não conseguiram treinar, enfim, ter um acúmulo de pessoas. Acho que isso realmente foi a decisão acertada. É triste para todo mundo, mas eu acho que foi a decisão acertada. Eu não acompanhei as perguntas aqui, eu vou pedir para a Thaline, que é do nosso staff, ajudar a gente aqui nas questões que foram enviadas, e vou abrir aqui um momento para perguntas, tá? Então, o que eu vou pedir? Que levantem a mão ou que mandem as perguntas no grupo, a Thaline vai fazendo aqui e os convidados vão respondendo, ok? Thaline, alguma pergunta já? Vamos lá, temos aqui uma pergunta da Nicole, falando sobre como é que está o uso da tecnologia com o objetivo de treinamento nesse período. Se vocês estão discutindo vídeos prévios, reuniões online, como é que está acontecendo esse processo com a tecnologia agora? Caio? Bom, eu não sabia que ia ter essa abertura aí, eu respondi lá no bate-papo, mas a gente tem sim, a gente está usando sim a tecnologia para isso. Como eu disse no início, o pessoal da seleção montou um grupo de treinamento, então a gente marca um horário, faz tudo direitinho com o fisioterapeuta, depois a gente passa com a parte física, com os técnicos, e nisso a gente também estuda várias coisas, os planos daqui para frente, enfim, cada um com o seu técnico aí é um pouco mais individualizado. Arthur? As reuniões com o Marcos estão sendo como? Online, pelo Zoom, ligação? Como é que faz? Então, a gente está tendo mais esse contato por mensagem mesmo, né? A gente começou a fazer essas reuniões de videoconferência essa semana, com parte de fisioterapia, depois entra a parte de preventivos e a parte técnica, assim, para os movimentos, mas só e aí uma outra ação específica aí que a gente está tendo, e ele já praticamente passou, e eu vou improvisando também aqui em casa para tentar ir ao melhor, né, preparação física possível. Wagner, também tem usado aplicativos para fazer contato com seus atletas? 100%. Tanto com os atletas quanto os alunos, principalmente na questão de controle de carga, né? De exercício, para justamente não acabar extrapolando a intensidade planejada por nós. E eles também estão tendo acompanhamento de nutricionista, do fisioterapeuta, enfim, toda a comissão técnica está à disposição pelo WhatsApp, e tem treinos acontecendo através de redes sociais, dos atletas, enfim, de até interter eles de algum modelo de psicologicamente, né? Ter contato com outras pessoas, mesmo que seja virtualmente. Claro, eu vejo aqui que... Oi, quem fala? Beno, a gente está com o Tadeu aqui, que está lidando com futebol profissional do São Paulo, a gente está com o Andreoli, que lida com a seleção brasileira de basquete. Queria ouvir também do Tadeu, o que um time profissional, Tadeu, faz nesse momento aí com os atletas? Bom dia a todos. Está saindo o áudio? Sim. Tá. Obrigado. Bom dia, gente. Tudo bem? Saudade de todos. O clube está parado, foi meio de surpresa, né? A gente foi parando, na verdade, em 2, 3 dias. E aí a gente procurou. Vários atletas nossos têm um esquema de personal. A gente procurou individualizar os treinos de cada um, e os preparadores físicos vão acompanhando
praticamente diariamente o que eles estão fazendo. A parte nutricional já era muito mais organizada, então a nutricionista manda para eles também uma papelada, eles ficam respondendo o que está acontecendo e tal. E alguns já ficaram doentes também, né? E é o que tem mais preocupado a gente. Mas acho que é mais fácil deixá-los em ordem do que o pessoal da ginástica, no caso. O problema é a parte técnica de treinamento, que envolve todos juntos, né? O treinador, isso fica completamente zerado. O que a gente consegue apenas é mantê-los em forma, vamos dizer assim. Andreoli, alguma coisa do basquete? Pelo menos o basquete feminino tinha um campeonato sul-americano agora, que era para ser realizado daqui a um mês, foi suspenso. Mas, no geral, você como coordenador médico aí do basquete da seleção brasileira, o que tem sido feito? Como é que está? Atletas doentes? O que você tem visto, Andreoli? Do ponto de vista dos atletas, até agora acho que teve 2 atletas, né? Um do Paulistano. E naquele fim de semana, antes de suspender o campeonato, o Leandrinho acabou pegando o corona e o filho dele nascia 5 dias depois. Então, ele acabou não vendo o filho dele nascer. Naquele fim de semana, ele acabou tendo contato com a esposa, e a esposa pegou. Então, essas últimas 2 semanas foi bem difícil, porque ele teve que ficar aí 10 dias sem ver a filha, que tinha acabado de nascer. A esposa começou a ter o corona. Eles adiantaram o parto em 1 semana, porque estavam com medo, a gente não sabia direito. Então, dos atletas, são esses 2 atletas. Dos clubes, eu acho que o que eu vejo é que os campeonatos estão parados e existe uma tendência já a talvez voltar em maio, junho, com o campeonato já nas fases finais de playoff. Só que acho que o que eu estou sentindo nos atletas é o grande medo de voltar, tipo, 15 de maio, ter jogo dia 20 de maio e esse descondicionamento aumentar muito o risco de lesão. Então, eu estou vendo muitos atletas com medo de voltar até a competição, porque você vai ter que voltar à competição, não vai esperar 1 mês, 2 meses para jogar, o cara vai ter que voltar a treinar. E do ponto de vista da seleção, tinha o pré-olímpico na Croácia agora em junho, foi cancelado. Isso envolveu realmente até toda a nossa direção de técnico, tudo que tinham contratos, então isso está sendo estudado, mas não tem nenhuma data prevista mais de competição da seleção. Paulo, e o doutor Moisés, com relação à Federação Paulista de Futebol, Moisés, como que vocês planejaram? Como que pode o time volta a treinar e depois de 2 semanas, 1 semana pode jogar? Como que você enxerga isso? Bom dia a todos aí. Primeiro, parabenizar a brilhante participação dos nossos atletas. Eu acho que nós tivemos essa dificuldade, Beno, porque eu tomei uma decisão junto com a presidência da federação de parar o campeonato. E no primeiro momento, nós fomos muito criticados, porque fizemos uma reunião com em 3 períodos, A1, A2 e A3, e principalmente da série A2 e A3, a maioria dos presidentes estava resistente, porque eles diziam assim: nós temos os atletas com contratos que terminam ao final do campeonato, muitos já estão negociados, nós temos que continuar pagando e não vamos ter uma renda aqui por trás. Mas escutar o que o Tadeu falou nos dá um conforto de que, embora a gente tenha tomado essa decisão antes de que isso fosse uma regra geral, de parar o campeonato, me dá um conforto, porque você vê, no São Paulo tivemos 2 atletas. Imagina se esses 2 atletas estivessem concentrados, a tragédia que isso ia trazer. Então, foi uma dificuldade. A gente sabe que isso implica um fator econômico muito importante para os clubes. Os presidentes, de uma maneira geral, reclamaram muito, mas depois entenderam. Mas aí eu fiz eles verem que não é só o clube. Desde o pipoqueiro que vende a pipoca na porta do estádio, que não está tendo jogo, começa o sofrimento, que não tem o dinheiro para comprar o leite das crianças, até os mais altos empresários. Então, eu acho que é hoje uma conscientização geral e, infelizmente, estamos vivendo um problema mundial. Eu acho que na federação não foi diferente, na CBF não foi diferente, mas acho que hoje está todo mundo muito consciente do que está acontecendo. Ô, Beno, pouco antes do Dr. Moisés, pela federação cancelar os jogos, eu havia falado com ele, nossos atletas já estavam muito inseguros, temos vários que jogaram na Europa, alguns muito tempo na Espanha, a situação da Espanha já era grave,
eles já não queriam treinar, já não queriam ir juntos, então foi mais do que acertado, assim, foi no momento exato ali, porque a coisa, eles provavelmente na sequência já iam se negar a participar do que estava acontecendo. Mas a barra foi grande para enfrentar os presidentes de clubes, eles não têm ideia. Até pela parte financeira, né, professor? A gente sabe como é que é, mas é o jeito, tá? Todo mundo tendo que se doar um pouco nisso aí. Vamos lá. Aline, mais alguma pergunta? Acho que online, Beno, mais alguma outra participação que você queria? Alguma outra pergunta? Tem pergunta aqui para o Wagner, falando como é que está sendo visto, né, a periodização de treinamento nesse momento para os atletas, tendo em vista que não sabe quanto tempo que vai durar a quarentena, como é que está sendo visto esse período, se é para regenerativo, como é que vocês estão planejando isso? Bom, então eu estou optando por fazer o destreinamento do meu atleta. Não tinha condições de manter a condição física mínima para uma competição logo em seguida. Então, eu estou optando para fazer um destreinamento dos meus atletas para quando já sair a liberação para nós treinar num centro de treinamento ou de competições, aí sim fazer toda a periodização. Mas provavelmente a gente volte fazendo um período de base e que vai depender a duração dele da data da primeira competição, mas de maneira geral estou planejando em 2, 3 semanas para aí já começar um período de potência e de aperfeiçoamento dos atletas. Paulo, a gente só ouviu do Alberto que ele inclusive criou algum programa pela medicina esportiva de fortalecimento que ele tem divulgado aí. Se ele puder falar um pouco sobre isso, Alberto, por favor. Obrigado, Beno. Obrigado pela participação dos atletas. Na verdade, assim, Beno, eu tive sorte porque como eu gosto do treino resistido e tenho aí as 2 crianças, 14 e 15 anos, então eu acabei tendo que ter os pesos em casa, porque assim, antes dos 14 eles não podem treinar em academia, né? Então, criou uma situação favorável. Eu até gostaria de perguntar eu concordo plenamente com o Wagner pelo que ele falou, que a opção mesmo é o do destreinamento, eu acho que é mais seguro para o atleta, mas se eles pensam também de, às vezes, tentar alguma coisa via delivery, um kettlebell, ou algum peso, algo que os atletas possam treinar em casa, porque é possível isso solicitar e ele receber em casa, né? E, de alguma forma, ele fazer o destreinamento, mas manter algum nível de carga, porque se ele estiver conseguindo aí uma carga que ele consiga fazer umas 10 repetições, 8 repetições, ele está mantendo o nível de força também, né? Os atletas que conseguiram algum tipo de material, nós adequamos a preparação física deles por um material que tinha. Mas fica complicado, às vezes, a gente exigir de algum atleta que compre o material, que eles comprem, porque alguns vão conseguir, outros não vão conseguir, pode gerar um desconforto no grupo. Por que eles fazem com, eu faço sem? Então, quem tem material, conseguiu material, eles passaram para nós o material disponível e aí nós fizemos as adaptações, buscando realmente a perda mínima do condicionamento muscular deles, mas fica complicado da gente exigir de um grande grupo. Por exemplo, eu trabalho com 30, 40 atletas que todos têm a mesma condição de material. Então, mas quando o atleta tem essa possibilidade, ele nos passa e aí é feita as adequações necessárias para ativar esse tipo de trabalho. Queria abordar um assunto... Desculpa, Alberto. Não, era mais agradecer mesmo, Paulo, agradecer a presença dos atletas e de todos. Vou abordar um último assunto aqui, que é com relação à frequência de treinos que nós estamos fazendo em casa, tá? Então, a gente passou no começo da apresentação uma enquete perguntando quem está treinando em casa, é mais para a gente ter uma ideia como é que a nossa população está se virando com isso. Então, enquanto eu passo essa enquete, eu tenho uma última pergunta, que é com relação ao aspecto psicológico, né? É difícil para um atleta que todo dia tem aquela rotina, treina 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, tem aquele planejamento. Como é que vocês estão se sentindo, né? Como é que todos nós, mas em especial o Arthur e o Caio, como é que fica a cabeça nesse momento dessas incertezas?
É, agora a gente tá, pelo menos no meu caso, eu estou um pouco mais tranquilo, porque há umas nem 2 semanas atrás, a gente falou, e aí sim eles foram soltando as datas, aí soltou então vai ser o ano que vem, aí soltou as datas, então pra gente, pelo menos no meu caso, eu saber a data, isso facilita muito, né? Também até mesmo a ansiedade, acho que a ansiedade de um atleta é absurda, porque o cara está sempre se movimentando, sempre no ginásio, sempre gastando energia o máximo possível, tem aquela concentração de competição, e aí você tira tudo dele, simplesmente deixa ele em casa. Então isso é muito difícil, né? Gera muita ansiedade. Eu até falei no livro e passou também uma reportagem de um psicólogo esportivo, acho que da seleção americana, que o atleta ele tem que sentir essa raiva, essa revolta por ter mudado, né, a data, para ele poder depois se reerguer e treinar e se dedicar para o ano que vem. Então, como não é só o físico que importa, o mental é essencial, e a gente tem um trabalho com uma psicóloga esportiva, então o trabalho nunca para. A gente está em casa, mas o trabalho não para. O mental e o físico a gente está trabalhando pelo menos todos os dias. Ok, só para gente... Caio, você vai falar alguma coisa? O Arthur resumiu bem tudo. Aqui, pelo menos, eu tô me ocupando bastante com a cabeça em questão a não ficar parado. Como eu gosto de fazer essas coisas de marcenaria, esses negócios, eu tô me aventurando nesse mundo durante esse tempo, para a cabeça não ficar a milhão também. Mas eu continuo ainda tendo treinamento psicológico, óbvio que virtualmente, mas a gente tenta manter também a sanidade mental para esse momento. Gente, para encerrar aqui, só essa enquete que a gente fez, um resultado, basicamente, só para a gente ver o perfil do nosso público e como é que estão se mantendo em forma. 90% é da área da saúde, fazia atividade física mais do que 3 vezes na semana, principalmente musculação e corrida. E todos, a maioria, está conseguindo treinar em casa, porém abaixo do usual, principalmente por falta de motivação. A gente sabe que realmente é um período difícil, né? E das estratégias para treinar em casa, a gente vê que a maioria está fazendo exercício aeróbico, burpee, polichinelo, corrida abdominal, fortalecimento com o peso do próprio corpo, e 48% também está usando algum tipo de peso, halter, elástico ou barra. E o que é relevante aqui, a gente colocou uma pergunta, a pergunta número 6, e essa eu deixo como, pelo menos, a última, para que todos levem como mensagem: qual a importância que você atribui a esses exercícios para a sua saúde física e mental durante a quarentena? Então, 80% disse que é muito importante, mais 18% importante. Então, a gente tem 96% das pessoas dizendo que a manutenção da atividade física é importante ou muito importante nesse período. Então, acho que isso vem tanto por benefício que a gente está precisando físico, quanto esse benefício psicológico, realmente, para a gente manter o foco, conseguir ter força para se recuperar nessa fase que a gente sabe que é uma fase bastante difícil. Vou deixar os participantes quiserem fazer alguma consideração final, mas desde já agradeço o tempo disponibilizado. A gente sabe que está todo mundo em casa, mas mesmo assim tem treinamento, tem os afazeres em casa, então eu queria agradecer em nome de todo o nosso staff e deixar a palavra final aí para os participantes e para o nosso staff também, se quiser falar alguma coisa. Então, Paulo, eu só queria agradecer, parabenizar você aí pela brilhante condução, agradecer a todos que tiveram presentes aí, agradecer demais aí as palavras de todos aí, acho que foi muito bom, e agradecer principalmente o Caio e o Arthur, que são pessoas que sempre prestigiaram a medicina esportiva nossa,
são pessoas que a gente sempre teve ao nosso lado. Eu, pessoalmente, agradecer por toda a história que o Arthur teve comigo e por todos esses momentos e por toda a felicidade. Eu acho que eles são, na verdade, grandes orgulhos para nós no Brasil, e que eles fiquem bem, que eles continuem com saúde para todos. Obrigado aí pela presença. Tá? Mais alguém? Wagner, Arthur, Caio? Agradecer a oportunidade. Eu queria agradecer. Fala, Wagner. Fala aí, Wagner. Não, vai, Arthur. Obrigado, queria agradecer o convite. Foi pessoas, não tem nem o que dizer. O grupo aí que está fazendo a reunião é simplesmente os tops do Brasil. Obrigado mesmo, é um prazer enorme estar conversando com vocês, passar aí um pouquinho a nossa experiência de vida. Espero que vocês tenham gostado. E brigadão mesmo, eu agradeço. Obrigado, Paulo. Obrigado, Beno, pelo convite. Vocês sabem que pode contar comigo sempre. Wagner? Agradecer também o convite, Paulo, para vocês. Foi um prazer estar aqui conversando, passando um pouquinho do que o judô está fazendo de estratégia perante essa pandemia. Fico à disposição aí pelo contato nas redes sociais, para qualquer dúvida que tenha ficado, algum esclarecimento melhor que queiram. E mantenham-se em casa, mantenham-se ativos. E é isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Caio? Agradecer ao convite, né? Agradecer a todo mundo que participou aí dessa reunião. Espero que a gente tenha ajudado aí a esclarecer algumas dúvidas de como tá sendo a nossa rotina. Obrigado mesmo a todo mundo, e você sabe que você pode sempre contar comigo, Dr. Paulo, porque eu sempre contei com você, e tamo junto, cara. Fico muito feliz. Na terça-feira que vem, 11 horas, este é o horário padrão das nossas reuniões. Fiquem atentos às nossas redes sociais, nós vamos divulgar o próximo tema. A ideia é que a gente faça reuniões abertas, que possa contribuir nesse período aí de dificuldade para todo mundo, que a gente possa contribuir um pouquinho mais de conhecimento para todos. Beno? Uma palavra final? Então tá bom, gente. Nos vemos aí na próxima terça-feira. Muito obrigado a todos. Saúde a todos. Tomem cuidado. Um abraço. Paulão, parabéns aí, cara. Muito bom, de verdade, excelente. Obrigado. Um abraço aí a todos. Fiquem com muita saúde. Vamos tentar fugir do corona. Um abraço a todos. Tchau, tchau.